E se eu te dissesse que a chave para uma estratégia de e-mail marketing que funciona de verdade tá escondida numa série de TV famosa dos anos 90? Pois é. Hoje a gente vai desvendar uma tática que parece meio maluca, mas é super poderosa. E ela foi inspirada num programa que tinha o maior orgulho de ser sobre absolutamente nada. Quem lembra de Seinfeld sabe do que eu tô falando. Essa frase do George Costanza é perfeita. Eles criaram uma das séries mais geniais da história, falando sobre as coisinhas do dia a dia, sabe? Observações aleatórias, basicamente sobre o nada. E é aí que a coisa fica boa. Como é que essa filosofia do nada tem a ver com o desafio, que a gente sabe que é enorme, de criar e-mails que as pessoas queiram de fato abrir e ler hoje em dia? Acredite, a conexão é muito mais forte do que parece. Então, vamos lá. Qual o nosso caminho aqui? Primeiro, vamos entender a tal da armadilha do conteúdo. Depois, a gente apresenta o método Seinfeld como a grande solução. Aí, vem o segredo que faz a mágica acontecer e o dinheiro entrar. E por fim, a gente mostra como transformar histórias bobas do dia a dia em vendas de verdade. Quem trabalha com marketing digital conhece bem essa pressão, né? Cada e-mail tem que ser uma aula, uma obra-prima cheia de valor, com dicas, tutoriais. O resultado? Um cansaço enorme. Às vezes leva dias para escrever um único e-mail que, no fim das contas, nem gera o resultado que a gente esperava. E a grande virada de chave está aqui, nessa mudança total de foco. A fonte dessa análise percebeu que, quando a gente para de tentar enfiar um monte de conteúdo goela abaixo e começa a focar em algo mais leve e divertido, os resultados, bom, eles simplesmente disparam. É menos esforço e muito, mas muito mais engajamento. E esse gráfico aqui mostra a proporção exata do método Seinfeld. Pensa só, 90% do e-mail é para entreter, para contar uma história legal, e só uma fatiazinha de 10% fica para o conteúdo ou para a oferta. É uma inversão total. Certo, mas como é que a gente aplica isso? Chegou a hora de apresentar a solução na prática. A ideia não é ser a pessoa mais inteligente da caixa de entrada, e sim a mais interessante. E para isso, a gente usa histórias do dia a dia, divertidas, que conectam de verdade. A definição é bem simples, na verdade. Um e-mail Seinfeld pega um momento qualquer do dia, uma observação engraçada, algo que deu errado, uma gafe, e transforma numa pequena história. O foco sai do ensinar e vai para o entreter. É aí que a mágica acontece, sabe? A gente quebra aquela barreira formal, troca a voz de empresa por uma voz humana e cria uma conexão muito mais real. Tá, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se a ideia é mandar e-mail todo dia, de onde vão sair tantas histórias? A resposta é mais simples do que parece. Elas estão por toda parte, escondidas nos detalhes da nossa rotina. Olha só alguns exemplos práticos. Pode ser sobre aquela coisa que deu uma raiva danada ontem, ou uma compra nova que foi um achado, uma situação meio vergonhosa, uma coisa engraçada que uma criança, um pet fez. Sabe, qualquer momento da vida, por mais bobo que pareça, pode ser o começo de um e-mail que prende a atenção. Bom, até aqui parece divertido, né? Mas só contar história não paga boleto. E agora é que entra o pulo do gato, o elemento que transforma essa estratégia de entretenimento numa verdadeira máquina de vendas. Esse é o ponto crucial, a regra de ouro. A história, não importa quão aleatória ela seja, precisa ser uma ponte. Ela tem que levar de um jeito suave que faça sentido para sua oferta. Sem essa conexão, os e-mails são só diversão e não geram receita nenhuma. Agora vamos ver como isso funciona na prática. Vamos dar uma olhada em 2 e-mails reais que usaram essa fórmula e que, bom, tiveram um resultado financeiro bem impressionante. E olha, não estamos falando de troco não. Cada um dos e-mails que a gente vai ver agora gerou mais de $100 mil em vendas. Isso só prova o poder que uma boa história tem quando está conectada com a oferta certa. No primeiro exemplo, a história é sobre uma reunião de negócios. Um cliente em potencial, super confiante no que aprendeu nos livros, dispensa ajuda. A história é boa, cria um personagem. A partir daí, a transição é super natural. A teoria do livro não vale nada sem a experiência prática, que é exatamente o que o programa oferecido vende. Percebe como a estrutura é clara e dá para repetir? Começa com uma historinha, um causo. Tira uma lição universal dessa história. E no final, apresenta o produto como a solução para colocar essa lição em prática. Simples assim. O segundo exemplo é ainda mais pessoal. A história é sobre a preparação para um torneio de jiu-jitsu, um hobby. A transição, a ponte, acontece quando o autor revela que, mesmo focado no hobby, o negócio dele continuou faturando alto, no piloto automático. A oferta, um serviço que constrói exatamente esse tipo de negócio para outras pessoas.
E lá vamos nós de novo com a mesma fórmula de 3 passos, o que prova como ela é versátil. Não importa se a história é sobre trabalho ou sobre a vida pessoal. O que importa é a ponte, essa transição que conecta a narrativa com a oferta de um jeito que faz todo sentido. Ah, mas e o medo de mandar e-mail demais? Muita gente pensa, se eu mandar e-mail todo dia, o pessoal vai sair correndo. Pois é, a experiência aqui mostra o completo oposto. Como a gente vê no gráfico, aumentar a frequência não fez as pessoas cancelarem a assinatura. Pelo contrário, multiplicou a receita. Porque os e-mails eram divertidos e as pessoas começaram a esperar por eles. E, no final das contas, essa análise nos deixa com uma pergunta. Talvez o segredo do e-mail marketing não seja criar um conteúdo revolucionário todo dia. Talvez seja só prestar atenção nas pequenas histórias que já estão acontecendo ao nosso redor e saber como conectar elas com o que a gente oferece. Então, a questão que fica é: qual pedacinho do nada do dia a dia pode se tornar o próximo grande e-mail?